O sofrimento, ele, de maneira direta ou indireta, ele tem a ver com o pecado. E qual a implicação de entender isso? Bom dia, graça e paz. Vamos lá, Salmo 31. Davi diz assim, ele está sofrendo horrores. E por quê? Verso 10. Minha vida é consumida pela angústia e meus anos pelos gemidos. Minha força desfalece e meus ossos se consomem em razão da minha culpa. Ele está dizendo que ele está infeliz há anos. E que essa infelicidade tem levado a perder o ânimo, a minha força desfalece e os meus ossos se consomem. E essa infelicidade o tem levado também a ter enfermidade. Isso aqui é só uma linguagem figurada, meus ossos se consomem, para dizer que o corpo dele está sofrendo com a tristeza. E qual a causa disso tudo? Diz ele, culpa, pecado. A gente muitas vezes pega a história de Jó e interpreta de maneira incorreta. Qual é a história de Jó? Os amigos de Jó ficam apontando o pecado de Jó, dizendo, Jó, você está sofrendo tudo isso porque você pecou. E aí a Bíblia diz que Deus pune esses homens porque eles estavam errados. Aí com base nisso você pensa que Jó não tinha nenhum pecado e que o sofrimento de Jó não tinha a ver com pecado algum. Ora, o único neste mundo mesmo que sofreu mesmo sem ter pecado é Jesus. Todos nós sofremos por conta do pecado. Todos. Quer dizer, até Jesus ali não por conta do pecado dele, mas do pecado de outro. Então, sofrimento e pecado estão relacionados. Romanos 2,9. Tribulação e angústia virão sobre toda alma que comete pecado. Por que a tribulação e a angústia veio sobre Jesus? Ele não tinha pecado, mas na cruz ele levou o nosso pecado, ele se fez pecado por nós, por isso ele sofreu. Portanto, mesmo quando você não está em pecado, nós sofremos por conta do pecado. No caso de Jó, não foi um pecado direto que fez Jó sofrer. Mas é o pecado de modo geral. Como assim? Romanos 5,12. Porquanto assim como o pecado entrou por um só homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. O salário do pecado é a morte, diz a Escritura. Pense, por exemplo, Davi. Um filho de Davi morreu, e o texto bíblico declara que Deus colocou enfermidade nele e o fez morrer. Mas, quando você perde o seu pai, não é necessariamente porque você pecou, seu pai morreu. Mas não é por conta do pecado? Não um pecado direto que você cometeu ou seu pai. Mas a gente morre porque Adão pecou. Então, mesmo que não seja por conta de um pecado direto, os sofrimentos, eles têm relação, sim, sempre com o pecado. Então, a saudade que a gente sente, nós não vamos sentir saudade lá na eternidade. Isso não vai existir. Isso não vai existir. Portanto, Agostinho fala sobre isso lá no livro A Cidade de Deus. Por que os cristãos sofreram junto com os ímpios quando os bárbaros invadiram Roma? Aí o Agostinho responde, porque os crentes, eles também não estão totalmente livres de pecado. Eles não estão totalmente livres de pecado. Então, se nós pegássemos os 100 homens mais bíblicos, os 100 homens mais santos da Bíblia, e colocarmos dentro de um avião, e Deus matar todos, Deus seria justo. Porque Davi e Abraão, todos eles têm pecado, e o salário do pecado é a morte. A culpa de Adão está sobre nós. Uma criança, por que um bebezinho morre? Porque a culpa de Adão está sobre ele. É por isso que quando uma criança nascia, ela era levada e tinha que se fazer uma oferta pelo pecado. Mas a criança nem fez nada ainda. É a culpa de Adão que está sobre ela. E aí, isso é um texto, isso é muito claro. Isso é que a gente chama de pecado original, que a culpa de Adão está sobre todos. Não é apenas o primeiro pecado. Não, é a ideia de que a culpa de Adão foi transmitida a todos nós. Adão era o cabeça da raça humana. Ele representava a raça humana. Deus fez um pacto com Adão. Aquilo que você fizer vai determinar o futuro de todos os homens. E para aqueles que... Tem muita gente que não gosta disso, né? Então também não devia gostar da justificação pela fé. Porque o que é a justificação pela fé? Se a culpa de Adão foi transferida a nós, sem que nós tivéssemos feito alguma coisa, em Cristo, a justiça de Cristo é transferida a nós. Não faz sentido? Mas a verdade é que as pessoas, elas querem julgar Deus. Deus, ele faz o que ele quiser. Ele é a justiça. E se Deus fez assim, isso é o correto. Ele é justo. É ele quem estabelece o que é justo e o que é injusto. E por que é tão importante isso? Porque essa consciência de que a culpa está em nós, ela é fundamental para lidarmos com o sofrimento, porque a gente sofre o tempo todo. Quando a gente perdeu o primeiro filho, aí o segundo, que é o Daniel, nasceu com um caroço na cabeça e a gente tinha certeza absoluta que ele iria morrer. Eu lembro que a gente estava profundamente triste, mas o que me mantinha de pé
era a certeza de que Deus é bom. Eu lembro que naquela época, nem por um momento eu pensei, por que isso aconteceu comigo? Por que eu estou perdendo meu filho? Não, eu tinha certeza plena de que eu sou pecador. Não é que eu estava em pecado, não é isso. Mas a culpa de Adão está sobre nós pecamos, diz a Escritura. Paulo diz em Romanos 3, todos pecaram. Pronto, para mim é o suficiente, o que Deus diz a meu respeito é o suficiente. Se ele disse isso, acabou, encerrou o assunto. Encerrou o assunto. Eu tô te falando isso porque diante de uma situação, eu tenho 42 anos, essa foi uma das mais difíceis na minha vida, de profunda angústia mesmo, aquela angústia assim que dói até o corpo, como Davi retrata ali. E eu me lembro claramente que o que me manteve forte era justamente essa consciência de pecado. Eu me lembro que a fé, ela passa por isso, dessa consciência de pecado. Tudo de ruim que a gente sofrer é menos ainda do que a gente merece. Essa consciência é fundamental. É por isso que Davi, depois ele diz aqui no verso 14, mas ó Senhor, eu confio em ti, e ele vê a sua história mudada. E Deus mudando a sua história. Deus salvando Davi, Deus libertando Davi. Porque primeiro, ele tinha a fé dele nunca foi abalada porque ele tinha uma consciência plena de pecado. Portanto, eu tenho 42 anos. E é óbvio, ao longo da minha caminhada, são mais de 20 anos aí andando com Cristo, depois de muita burrada, você começa a ver o que a Bíblia diz. Eu criei. Como Jó diz, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Muitas coisas são assim na vida da gente. Eu lia lá, eu sou pecador, beleza. Mas aí, quando certas circunstâncias acontecem, e aí você vê, nossa, eu sou maldoso mesmo. Por exemplo, você não percebe a sua fraqueza até quando você tenta levantar um peso, não é? Então, muitas vezes a gente não percebe a nossa maldade, até que Deus permite certas circunstâncias que nos espremem, aí revela a podridão da gente. Então, eu tenho essa percepção ao longo da minha caminhada. Como que ter percepção dos nossos pecados fortalece a nossa fé. Como que, inúmeras vezes, a nossa fé é abalada porque nós atribuímos falta a Deus e não falta a nós. Eu já falei, isso aqui é um tema batido, eu já falei isso aqui várias vezes. Não é porque eu que gosto do tema, é porque eu prego para vocês aqui, basicamente, eu vou seguindo textos inteiros, né? O Salmo, já falei aqui de Mateus. Então é isso. Você vê esse tema recorrente na Bíblia, a percepção de que ter percepção dos nossos pecados sempre fortalece a nossa fé. Agora, quando a nossa fé está fraca, é porque a gente se acha bom demais. É sempre assim. Achou que é bom demais, é sua fé fraqueja. Davi não. Eu estou há anos gemendo, eu estou por todos os lados, mas eu confio em ti. Por que ele confia? Porque ele atribui falta a ele. Mas tudo isso aqui é por minha culpa, ele diz. Em razão de minha culpa. Como ele atribui falta a ele não atribui falta a Deus. Por isso a fé dele está firme. Mesmo sofrendo horrores por anos. Mesmo sofrendo horrores por anos. Essa história eu sempre conto. Eu lembro que quando eu li essa história a primeira vez, a história de Davi, eu tive um baque, porque era o oposto daquilo que eu ouvia na igreja, em quase todas as igrejas. É quando Davi, por conta do seu adultério, Deus permitiu que Absalão quase tomasse o reino. Absalão toma o reino, tem relação sexual com as mulheres de Davi, em cima do telhado para todo mundo ver, e Davi foge. E nessa hora que Davi foge, um homem da casa de Saul começa a tacar pedra e a amaldiçoar Davi. Aí Joabe, se eu não me engano, um soldado de Davi, diz, meu rei, quer que eu o mate? E Davi diz, não. Quem é você? E se Deus o mandou aqui para me amaldiçoar? Se você fala um negócio desse hoje em quase todas as igrejas, eles vão dizer que Davi estava errado. Onde já se viu Deus mandar alguém para amaldiçoar? Eu não contei para vocês, um pastor de uma das maiores igrejas do Brasil, pregando, ele falava exatamente isso. Deus não põe doença em ninguém. O texto bíblico diz explicitamente que Deus colocou, quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui. Deus colocou, deixa eu pegar aqui, Deus colocando enfermidade no filho de Davi. Deus colocando enfermidade, filho de Davi. Cite o texto bíblico. Quer ver? Vamos lá. Cita o texto. 2 Samuel 12:15. Depois que Natã voltou para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. O Senhor fez adoecer.
O Senhor fez adoecer o filho de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Mas o pastor de uma das maiores igrejas do Brasil, ele disse, Deus não faz ninguém ficar doente, é o diabo. Ele é maniqueísta, ele crê em dois deuses, tem Jesus e tem... Isso aí já é heresia velha, pastores hereges, isso é heresia velha. Ai, meu Deus. Mas tá vendo a perspectiva deles? Não, Deus não disciplina. E aí é óbvio, aí quando acontece uma coisa ruim, eles perdem a fé. Por quê? Porque se Deus não disciplina, Deus não faz ninguém sofrer. Aí quando eles estão sofrendo, o que acontece então? É porque Deus falhou. É óbvio, a dedução lógica. Davi não. Ele fala, quem é você? Deixa eu ver se é que eu não lembro, qual é o nome do figurinha? Me ajude aí. Urias, não, Urias é o... Ah, esqueci o nome do figura. Mas enfim, Davi fala isso, não deixe, se foi Deus que mandou esse homem para me amaldiçoar, me humilhar. Então tá vendo, Davi, ele aceita o sofrimento. Ele aceita a disciplina. Óbvio que esse aceitar não é ficar passivo e deixar de lutar, mas é aceitar no sentido de eu mereço, é isso mesmo, e ele se humilha. Oh, meu Deus, isso praticamente inexiste em sei lá, 90% das igrejas. Lá, graças a Deus tem boas igrejas sim, hein? Tem boas igrejas sim, graças a Deus. Sempre Deus tem os seus 7.000 aí que não se dobraram. Você que me segue aí, pelo amor de Deus, não fica esse papinho não. Não, só o pastor Rodrigo que é bênção. Isso é heresia, se você acredita nisso, você está errado. Isso não existe não, depois você vem... não é verdade isso, Deus me livre, Deus me livre. Tem igrejas boas por aí sim. Mas é isso, gente, então essa é a percepção de pecado. Essa percepção de pecado que a gente precisa. Vamos lá, vamos orar? Senhor Deus e Pai, aumente a cada dia a nossa consciência de pecado. Como o Senhor deu essa consciência ao teu servo Davi, que o Senhor também possa dar a mim. Ó Deus vivo e todo-poderoso, tem misericórdia de nós. Que a tua mão poderosa esteja sobre nós, que o teu cuidado esteja sobre nós, que o teu Espírito Santo esteja sobre nós. Ó Deus vivo e todo-poderoso, sê conosco, amado Pai. Sê conosco, amado Deus. Ó Senhor, ajude-nos, Pai, fortalece-nos, Senhor, em todos os nossos caminhos e sê conosco. Perdoe os nossos pecados e nos ajude e nos guie. E nos abençoe, Pai, em mais um dia. Fortalece a nossa fé a cada dia, para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Gente, lembrando, o curso Mente Cristã, tá aqui o link na descrição. Qualquer dúvida, manda mensagem pra gente. A gente ainda tem vagas, tá bom? Para você participar. Ainda não começamos o curso, mas as vagas já estão liberadas aí para você adquirir. Deus abençoe. Valeu!